Bendito Senhor, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Suplicamos pela igreja, Senhor, abençoe e guarda os nossos irmãos, dá graça a cada um. Nos dirija, Senhor, todos os dias da nossa vida, nos ensinando, Senhor, a andar contigo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. E hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso, porque todas as pessoas que já receberam a graça salvadora têm essa história, têm uma experiência parecida. Então, o tema de hoje, um encontro transformador. É maravilha quando você tem a vida transformada pelo poder de Deus mediante o encontro com Jesus. E hoje nós vamos falar do apóstolo Paulo, ele mesmo falando de sua história, de sua defesa. E o texto é Gálatas, capítulo 1, versículos 13 a 24. Nós somos bem-aventurados porque temos a palavra, nós temos a palavra do Senhor para nos orientar. E isto é maravilhoso. Você deve ser alegre, feliz, dedicado e realmente disposto a fazer a obra de Deus. Você foi chamado? Então, diga sim. Está fazendo a obra do Senhor? Então, suporte as aflições, as necessidades, porque acontecem, alguma dificuldade, mas a vitória é certa, porque quando o Senhor nos envia, Ele se responsabiliza. Gálatas 1, 13 até 24, o final do capítulo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém para ter com os que antes de mim já eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que Deus é testemunha, que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Isto é o resultado de um encontro transformador. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós lemos a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção. Ó Senhor, abençoa os meus irmãos, fala com cada um, dá graça, dá entendimento. Abençoa os que estão sempre conosco, os nossos ajudadores, e abençoa, meu Senhor, aqueles que terão contato com as nossas publicações. Abençoa, meu Senhor, os nossos seguidores, amigos, cooperadores em todos os aspectos da Tua obra, nossos alunos, ex-alunos e na igreja, Senhor, os Teus servos, membros e congregados. Querido Pai, ouve a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus.
Meus queridos irmãos, é maravilhoso quando nós temos segurança do que falamos, do que fazemos e o porquê da nossa atitude e atividade. O apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que antes de conhecer o Senhor, era um fariseu ardoroso na sua convicção farisaica, um homem que, desde a infância tenra, era instruído na lei de Deus, na lei de Moisés, na sua idade adulta, era reconhecidamente capaz, reconhecidamente competente e, obviamente, com essas habilidades e qualidades, ele era intolerante com qualquer movimento ou qualquer outra atitude dentro do judaísmo que não fosse semelhante à sua. Respeitar a lei, buscar o máximo de compromisso dentro dos trâmites da lei, buscando a divulgação da revelação de Deus aos pais, e ele fez isto muito bem. Como eram novos tempos, como era vinda a época, a plenitude dos tempos, a entrada da graça, ele também foi tocado. Quando ele, na sua atividade de reprovar a igreja ou qualquer outro movimento dentro do judaísmo, ele fazia todos os esforços e estava empenhado em realmente, digamos, depurar o judaísmo de movimentos, de seitas, de qualquer coisa. Muito embora até mesmo a condição farisaica dele fosse uma seita. Os fariseus não existiam, claro, no tempo dos profetas, no tempo de Davi, no tempo de Moisés. Os fariseus foram realmente um movimento, um segmento do judaísmo que se aprofundou nas tradições, na ausência da revelação, naquele período do silêncio. Os 400 anos que Deus não levantou profeta, entre Malaquias e João Batista, surgiram muitos movimentos, muitas coisas interessantes, inclusive, entre elas, os fariseus. Agora, meus amados, Paulo está falando para a igreja na Galácia, ele tem completa consciência da necessidade de expor para aquela igreja como foi a sua vida, como foi o seu passado dentro do judaísmo e o porquê da mudança. Ele, falando sobre esta sua condição, ele diz: vocês ouviram como foi antigamente a minha conduta no judaísmo e como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ou seja, este versículo que ele mesmo fala era absolutamente conhecido de todos, que o Saulo de Tarso, juntamente com muitos outros fariseus, eram intolerantes contra a igreja, perseguia os cristãos e realmente fazia muitos males à igreja, trazendo sofrimentos àqueles que confessavam Cristo. Jesus era um judeu, eles eram judeus, mas o empenho deles em relação à lei de Moisés fazia com que eles tivessem absoluta revolta contra a igreja. O versículo 14, ele diz: na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Ou seja, ele, mesmo sendo um jovem fariseu, ele se portava como um fariseu velho, como um ancião,
porque ele havia absorvido de uma forma muito profunda tudo do judaísmo. O Gamaliel, que era um dos mestres, as escolas eram importantes no judaísmo, dentro do farisaísmo, e este homem teve grande formação no que diz a tradição, no que diz respeito à tradição e à lei. No versículo 15, ele diz: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, ou seja, ele não acredita que foi uma consequência de convivência, foi uma vontade dele, não. Ele admite que Deus havia falado com ele, trazido ele, preservado ele para aquela finalidade. Só não tinha acontecido ainda. Aqui ele diz que, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar, ou seja, quando chegou o tempo de Deus identificar ele com Cristo, formulando o encontro transformador, ele não tinha saída. Ele diz aqui para que foi? Para que pregasse entre os gentios a palavra de Deus, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele diz: não consultei a vontade das pessoas, não consultei nem a carne, nem o sangue. Não consultei a nenhuma autoridade, nem autoridade religiosa, nem autoridade civil, não consultei a carne, nem o sangue. Não fui procurar logo os discípulos para me inteirar mais, não tive esta necessidade nem atitude. No versículo 17, ele diz: também não fui a Jerusalém, não tornei a Jerusalém, a ter com os que antes de mim já eram apóstolos, mas fui para a Arábia, ou seja, de Damasco, daquela dramática experiência dele, ele vai para o interior da Síria, ele vai para a Arábia, no interior da Síria. Ele diz: e voltei outra vez a Damasco. Naquele primeiro momento, ele sai de Damasco, vai para a Arábia, para o interior da Síria. Ele volta a Damasco, sem dizer aqui quanto tempo foi. E só 3 anos depois da sua conversão, do encontro transformador, é que ele foi a Jerusalém para ver o apóstolo Pedro, e quando chegou lá, estava realmente bem esvaziado. Ele ficou 15 dias com o Pedro e não viu Tiago, não viu João, não viu ninguém mais. Ele só viu o Tiago, irmão do Senhor, que não era apóstolo, era liderança, mas não era um dos apóstolos. Era considerado assim, era chamado assim por alguns, mas o Tiago, irmão do Senhor, não andava com o Senhor como seu discípulo, como seu apóstolo. No versículo 20, ele diz: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Deus é minha testemunha, eu não minto, estou falando diante de Deus. Deus é a testemunha, não minto, isso aqui é pura verdade, é maravilhoso o que eu estou dizendo para vocês. No versículo 21 ele diz: depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, ou seja, daquela vez, quando ele volta de Jerusalém, ele evangeliza o interior da Síria, e de lá ele vai para a Cilícia. Ele já vai aumentando o seu espaço de trabalho, mas continua sem consultar a carne e o sangue. É a revelação de Jesus Cristo
e ele vai fazendo a obra de Deus. No versículo 22, ele diz: e eu não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Não teve ninguém lá da Judéia, ninguém conhecia ele, porque quando ele foi, neste terceiro ano da vida cristã dele, ele foi para Jerusalém, ele passou 15 dias com Pedro. E ele viu Tiago, irmão do Senhor. Mas ele não foi andar de igreja em igreja, ele não tinha espaço, não tinha o propósito, não tinha ambiente para isto. Não foi conveniente, não era conveniente a ele naquele momento. Ele diz: não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer. Ele não se tornou lá importante. Olha, vamos ouvir o testemunho. Não existia isto. Mas diziam, comentavam: aquele que antes nos perseguiam, aquele que antes nos fez grandes estragos, prendendo pessoas, fazendo denúncias, levando para o sinédrio, açoitando, apedrejando, como foi o caso do Estevão, aquele agora anuncia a fé que destruía, a fé que antes perseguia, a fé que antes ele rejeitava e reprovava, agora ele está pregando o evangelho como um de nós. Era o resultado do encontro transformador. Um encontro que deixou o homem diferente. Paulo e o seu encontro transformador, o seu encontro com Jesus, o transformou de uma forma profunda ao ponto de ninguém negar, ninguém realmente duvidar da sua profunda conversão e da sua convicção. O versículo último, aqui ele diz que as igrejas que estavam na Judéia, as igrejas de Deus que estavam na Judéia, os cristãos que seguiam ao Senhor Jesus lá na Judéia, glorificavam a Deus a respeito dele. Agora, aquele homem está pregando o evangelho. Agora, o perseguidor está pregando a mensagem que antes destruía. Meus amados irmãos, não existe como resistir e negar um encontro verdadeiro com Jesus. O Nicodemos foi abençoado grandemente quando encontrou com Jesus. Os homens que encontravam com Jesus, o cego Bartimeu, foi abençoado quando encontrou com Jesus. O Zaqueu foi profundamente tocado quando encontrou com Jesus. Os 10 leprosos foram grandemente abençoados e um voltou para agradecer o Senhor Jesus. As mulheres pecadoras, a Maria Madalena, que foi liberta de possessão demoníaca, e muitas outras tiveram profunda gratidão após o encontro com Jesus. Você já encontrou com Jesus? Você sabe como é maravilhoso andar com Jesus. Encontrar Jesus, ouvir o Senhor Jesus e seguir o Senhor Jesus. O encontro transformador deixa um resultado benéfico que enche o nosso coração. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer a nossa intercessão por outros encontros maravilhosos do Senhor com a sociedade, na sociedade. Bendito o Senhor. Pai amado, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Queremos suplicar a tua bênção, a tua graça, a tua paz. Queremos pedir pelos nossos irmãos, nossos ouvintes, inscritos, ajudadores, seguidores. Ó Deus, abençoa cada um, meu Senhor. Toma em tuas santas mãos cada vida, manifesta o teu poder na vida e no coração da igreja.
Pai querido, Senhor do céu e da